fali, mas foi incrível. E uma coisa que me dá conforto é que eu vi outro dia que a maioria dos empreendedores que dão certo já faliram de uma, duas ou três vezes antes, então, enfim, já tenho uma, então... Partners on Demand. Fala, Partners! Seja bem-vindo ao Pod, o Partners on Demand, podcast aqui do Partners. Sou o Iago Claro, COS do Partners e host aqui do Pod. Aqui no Pod nós trazemos conteúdos voltados para as áreas de marketing e e-commerce, que englobam o nosso ecossistema, o ecossistema de negócios digitais. É por meio desse projeto que nós queremos trazer conteúdos e contextos para te ajudar e te inspirar no crescimento do seu negócio. Afinal, se conectar e acelerar através de um ecossistema facilita muito a sua trajetória. E essa é a nossa missão aqui. Por isso, se você quer entender um pouco mais sobre as nossas soluções, acesse o QR Code aqui na tela ou clica no link aqui na descrição desse vídeo e venha ser um partner. E aí, bora pro conteúdo? Partners on Demand. Fala, galera do Pod, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Partners on Demand, o podcast onde você tem um gostinho aí de tudo que acontece aqui dentro do ecossistema do Partners, aí da sua casa, do seu escritório ou de onde você estiver. E bom, ao longo dessa temporada a gente tem convidado pessoas incríveis, empreendedores, diretores de grandes negócios, enfim, para conversar aqui com a gente, compartilhar um pouco da experiência com cada um de nós aqui, para que você possa não só ter boas ideias, mas aplicar essas ideias. E a gente tem navegado sobre diversos temas diferentes, né? Já trouxemos especialistas em branding, em growth, enfim, várias coisas diversas. E hoje a gente tem aqui uma pessoa que acho que a gente vai poder navegar por vários assuntos diferentes também. Um cara que está aqui, que a gente tem o prazer de compartilhar o dia a dia aqui no escritório, dentro desse grupo como um todo. Rafa Marino, seja muito bem-vindo ao Pod. Obrigado. Aí... Legal tá aqui, tô sempre aqui perto do Iago, fico vendo ele entrevistando a galera e hoje sou um desses... Chegou seu momento. Chegou o meu momento de brilhar aqui, meus momentos de fama, mas poxa, obrigado, prazerzaço estar aqui com vocês e espero conseguir contribuir um pouco com a experiência que eu tive, basicamente pautado sempre em startups que faturavam zero, startups que faturavam R$1 bilhão. Então, espero poder contribuir um pouquinho aqui e gerar valor para quem tá ouvindo e escutando a gente aí. Boa, vamos nessa, cara. Acho que vai ser muito bom. E, cara, a gente sempre gosta de, antes de entrar pro lado profissional da coisa, olhar a pessoa que tá do outro lado. Então, assim, conta pra gente quem é Rafa Marino. Acho que de cara, já ficou na cara que você é carioca, não precisa nem falar isso. Mas, cara, da onde veio, quem é? Explica um pouquinho pra galera. Boa, eu até perguntei pro Iagão se eu podia falar palavrão aqui, então... Cariocas, eu acho que tem essa liberdade poética, mas enfim, cara, carioca, nascido e criado no Rio de Janeiro, filho de pai militar, de mãe arquiteta, dois mundos completamente diferentes. Total. E aí, basicamente, cresci no Rio de Janeiro, surfista, amante de esportes outdoor, de trilhas. Então, um carioca aqui que tá se acostumando com São Paulo, com essa rotina de São Paulo. Que não tem nada disso, a gente vai procurando, achando, mas São Paulo é uma cidade incrível também. Então, faz quanto tempo que você tá aqui em São Paulo? De 100% full aqui, morando aqui há cerca de 1 ano e meio. Legal. Então, vim muito por conta da Adventures e, enfim, tá no escritório, tá com as pessoas, eu acredito muito nisso. Formar cultura, criar empresas, eu acho que... Não sou esse cara que acredita muito no 100% home office, acho que tem que estar aqui absorvendo e trocando. Então, 1 ano e pouco em São Paulo, mas sou esse cara... Poxa, leve, extrovertido, que gosta também de se desconectar do trabalho, gosto de estar, saindo, conhecendo restaurantes. Acho que minhas principais paixões na vida aí têm a ver com viagens, surf, esportes de uma maneira geral e gastronomia. Acho que é um pouco sobre isso. E o esporte, eu sempre puxo aqui, cara, porque coincidentemente todo mundo que eu trago, que convido, faz algum esporte, pratica. Eu acho que isso é bom. Eu sempre falo que, cara, de alguma forma... seja a academia ou esporte que a gente pratica, é um treino para vir aqui e dar conta do dia a dia que é tão pesado, né? Empreender é o nosso esporte, a gente treina para isso, mas sempre teve na sua vida, cara, assim, desde criança, um esporte, alguma atividade física que você sempre fez e o quanto você sente de impacto eventualmente não fazendo alguma atividade no ambiente de trabalho, algo assim?
Cara, sempre teve, então desde pequeno eu sempre fui muito viciado em esportes e aí nunca fui aquele cara que, e até invejo quem é, que conseguiu ser muito intenso em alguma coisa por muito tempo. Entendi. Sempre fui um cara que fui testando muita coisa, então, poxa, quando eu era pequeno eu era viciado em skate, luta, futebol. Depois eu fiquei viciado em tênis, surf, e hoje em dia o que eu carrego pra mim aí é o surf, que eu acho que faz parte até mais do que um esporte, a gente gosta de falar que é um estilo de vida e um esporte que te conecta com a natureza, te desenvolve em algumas coisas como ser humano. Acho que a visão do surfista de vida é um pouquinho diferente da visão das outras pessoas que praticam outras coisas, mas sempre esteve presente e eu acho assim, que o esporte de uma maneira geral, é fundamental para a saúde, né? Então, assim, quem não faz esporte, tipo assim, porque não se sente motivado, alguma coisa do tipo, não sabe o que gosta e tal, cara, só faz. Você tem que fazer. Assim, é uma obrigação. Eu brinco com meus amigos, cara, que fazer esporte não é uma questão de desejo, é uma questão que isso tem que estar na tua rotina e isso vai te preparar para o dia a dia, né? Biologicamente. Sem contar com todos, eu acho que os derivados que o esporte traz, de, poxa, resiliência, cara, saber lidar com derrotas. Então, poxa, eu até falo ali com algumas pessoas que quando eu entrevisto pessoas para a empresa, pessoas que foram profissionais ou foram atletas, ou nem que seja a nível amador, para mim já ganha alguns pontos, porque aquela pessoa que perseverou, aquela pessoa que, cara, teve que treinar, que teve que superar limites, e eu acho que isso se traduz muito para um ambiente de trabalho. A pessoa, ou seja, um atleta ou uma atleta, quando eu vou fazer uma entrevista, já tem alguns pontos aí a mais comigo por conta dessas derivadas. Impacta na vida inteira, né? Então, assim, quando você joga algum esporte de competição, quando você é criança, naturalmente você forma pessoas mais disciplinadas ou algo assim. Eu joguei esporte de competição na infância inteira e coincidentemente todas as pessoas que treinavam comigo na época hoje estão em posições diferentes do que a maioria das pessoas da sua idade, seja num negócio ou algo nesse sentido, que impacta demais, assim. E é curioso como essas coisas que a gente pratica desde criança ou tem contato desde criança impactam, né? Uma outra coisa que eu vi recentemente, cara, que me chamou muita atenção, era um estudo que fizeram, eu não vou lembrar a fonte, mas que era pegando quais são as características em comum dos principais CEOs do mundo. E uma delas, cara, achei muito curioso, que todos eles, quando eles eram criança, ou eles mudaram muito de escola ou muito de cidade o tempo todo. E aí, com isso, eles se tornaram pessoas desapegadas, porque, você é criança, você muda de cidade o tempo todo, são várias frustrações que você vai tendo ali, você se torna uma pessoa mais desapegada, e isso, para quem toca um negócio, é muito bom, né? Muito importante, porque, eventualmente, se você tiver que virar para a esquerda do nada, ou você tiver que fazer uma grande movimentação no negócio, cara, tudo bem, você faz, você não tem tanto apego àquilo. Então, achei isso curioso. E o esporte também é outra coisa que está dentro dessa lista, né? Então, achei que é um fato muito legal. Mas, e aí, cara, assim, de onde veio, em que momento desse Rafa surfando lá no Rio entrou o marketing, enfim, aquilo e a área que você atua hoje, de onde veio isso? Boa. Cara, eu ali, filho de militar, ali onde meu pai, na minha casa, uma casa bem, enfim, conservadora, ele ditava muito o que as pessoas tinham que fazer e pra mim acabou que tentar seguir um pouco do caminho dele, ser engenheiro. E eu comecei engenharia e eu simplesmente odiei, cara. Odiei, assim... Nada a ver com você. Eu falei, caraca, vou ficar aqui 2 anos, parece que eu tô mais 2 anos na escola. Sempre fui um aluno, cara, mediano, não gostava de estudar, mas eu sempre gostei de trabalhar. Gostava do dinamismo, gostava de aprender ali fazendo. E aí nessa eu mudei para administração, que é aquele curso que, cara, se você não sabe o que você vai fazer, você vai para administração para você ver se encaixa alguma coisa ali. E para mim encaixou, foi onde eu conheci o marketing, foi dentro do curso de administração. E aí, cara, entrei já meu primeiro estágio, acho que foi no primeiro período já de administração, eu entrei na incubadora da faculdade. Então foi ali onde o mosquitinho do empreendedorismo e do marketing me pegaram. E dali então, cara, foi sempre girando em cadeiras pautadas em marketing e num caminho muito do empreendedorismo, que é um caminho que eu acredito muito, onde, talvez eu acho que seja uma das profissões que
tirando, obviamente, médicos e tudo mais, mas eu acho que o empreendedor é quem pode salvar o mundo, sabe? É a galera otimista que está com visões de como solucionar grandes problemas na sociedade. Então, isso me motivou muito, essa questão de propósito e tentar fazer alguma coisa que impactar o mundo e deixar ele um pouquinho melhor do que eu encontrei, saca? Total. Eu falo que, cara, assim, as coisas são como elas são até que alguém tenha uma puta ideia e mude tudo. E todo mundo é maluco, né? Todo mundo, os caras, os empreendedores e empreendedoras, que até eles fazerem alguma coisa, muitos são malucos, são a galera que, putz, não é desse planeta, até que se prove ao contrário. Né? Total. Mas assim, se você olhar, cara, historicamente, a evolução da sociedade como um todo, ela depende dos empreendedores ou de pessoas que vão ter essas ideias e vão mudar tudo, né? Então, acho que é bem observado por você que uma vez que você se dispõe a ser um empreendedor, você faz parte de alguma forma desse propósito muito forte, né? Cara, pra mim, empreendedor é otimista e o mundo depende dos otimistas. Se não fossem os otimistas que estão, cara, vendo que alguma coisa pode acontecer, eu adoro o e se do empreendedor, mas e se, cara? E aí você, em reuniões, você vê quem tem mais isso e quem não tem, né? A pessoa que tava, calma aí, deixa eu olhar isso aqui de um outro ângulo, Total. né? A coisa que é impossível pode se tornar possível. Então essa galera pra mim E acabei me, batendo muito ali, comecei a carreira do marketing multinacional, porque eu não sei se eu pareço novo, mas eu sou não sou tão novo assim, 34 anos. E lá no comecinho, assim, era, multinacional, né? Vamos ter uma carreira séria. E aí comecei na multinacional no marketing, gostei, mas assim, logo fui convidado pelo meu irmão para abrir uma empresa e aí logo saí de multinacional para ir já para empreender e criar uma startup focada em marketing online, digital, que em 2011 e tal era alguma coisa assim que tava começando, Sim. redes sociais, assim, pegando pesado. E dali em diante não parei, cara. Fui, obviamente, mudando um pouquinho, às vezes muito focado em marketing, às vezes muito focado mais em negócios, porque eu gostava de negócio de uma forma geral. Então, ao longo desses últimos 10, 15 anos, foi muito seguindo esse caminho. E o que você sentiu dentro de uma multinacional que não encaixou para você? Era essa liberdade de poder empreender ali dentro? Enfim, o que você sentiu que não encaixou, que fez essa vontade de você querer sair ali e abrir esse negócio com o seu irmão? Cara, primeiro, aquela visão de escadinha, né, de crescimento, que eu olhava aquilo e falava, cara, você basicamente calcula quando você vai estar numa determinada posição, a não sei que obviamente você siga um caminho, sei lá, de trainee, que você come várias posições, você é o talento da empresa e tal, mas eu olhava aquilo e falava, cara, por que, né, tipo, tem esse, por mais que muitas pessoas gostem dessa estabilidade, dessa previsão de futuro, eu acredito muito mais numa carreira líquida, sabe, onde você tem a possibilidade ali de se movimentar de diferentes formas. Eu acho que a pessoa não só cresce ali, enfim, por causa de anos, eu acredito muito mais em mérito do que tempo de casa. Além dos processos, né, cara? Para você movimentar uma coisa, você tá num navio cruzeiro. Então, para você movimentar uma coisa, e acho que, assim, não tem certo nem errado, é só o tamanho do negócio. Sim. Então, poxa, para você mudar processos, para você tentar alguma coisa nova, para você inovar, cara, tem que passar por uma cascata de decisões, enfim, mudanças de processos, que era uma coisa que me deixava, às vezes, um pouco desmotivado, assim. E aí, quando eu olhei e descobri a startup e o que era esse mercado que estava começando muito forte ainda em 2011. 2011, época de peixe urbano, de hotel urbano nascendo, os primeiros VCs começando no mercado, Monax, enfim. E aí foi onde eu descobri que, poxa, existe um mercado aqui que, eu posso solucionar grandes problemas, ser ágil, com uma cultura que não é porque eu tô de camisa social que eu sou alguém, que eu posso, sabe? Então, acho que foram algumas quebras de paradigma que eu vi muito mais sentido nesse caminho e acabei me acostumando com ele, né? Num movimento mais, num clima mais instável, de insegurança, de caos, de criação de processos, mas um clima muito mais dinâmico que, cara, cada hora você tá fazendo uma coisa diferente. Acho que é muito de perfil, né? E não tem certo ou errado. Total. Mas preferi um caminho de mais dinamismo. Acho que quem já leu o livro Blitzscaling tem os dois conceitos, né? Tem gente que se sente confortável tentando ser eficiente num ambiente de insegurança, que é o conceito do Blitzscaling. Tem o Fast Scaling, né? O conceito de você ter eficiência num ambiente mais seguro. São perfis, como você mencionou.
Mas e aí, como é que foi essa primeira experiência empreendendo? Cara, qual que era o negócio em si? Como é que aconteceu? O que deu muito de errado? O que você aprendeu com isso? Cara, foi incrível, assim. Legal. Fali, mas foi incrível. Super jovem. Cara, foi minhas primeiras experiências, cara, sendo líder, criando equipe, buscando investimento, um mercado na época que não existia essa empresa especulativa, né? Essa empresa que, vai dar um resultado daqui a 2, 3, 5 anos, mas precisa de capital intensivo. Era um mercado de venture capital onde, cara, me prova aí lucro, me prova aí alguma coisa, me prova o resultado que eu entro. Que eu acho que a gente acabou saindo dali, foi pro oba-oba e hoje está voltando para um caminho mais normal, que eu acho que hoje é o caminho normal, né? O caminho da lucratividade com crescimento, que é o que a gente tá nesse caminho hoje. Mas em termos de experiência cara, eu acho que o empreendedorismo desenvolve determinadas coisas no ser humano, assim como um esporte. A jornada empreendedora, ela é muito... Se você casar com essa decisão, ela é muito interessante para o seu desenvolvimento no ponto de vista de, cara, ser uma pessoa com um senso de dono muito aguçado, uma pessoa com senso de urgência muito aguçado, uma pessoa que, cara, sai da casinha o tempo todo, porque, assim, você tem que buscar soluções o tempo todo, então sua capacidade de problem solving, de resolver problemas, se desenvolve bastante. Sua capacidade de lidar com a incerteza, porque, cara, startup, bicho, principalmente early stage, um dia você acha que você vai se tornar um unicórnio, no outro dia você acha que vai falir. Então, lidar com esse tipo de carga, com esse tipo de sentimento, te desenvolve muito como ser humano, acho que deixa com a casca grossa mesmo. Então, assim, pra mim foi uma experiência incrível, onde pela primeira vez eu pude desenvolver equipes, eu pude botar a mão em criar modelos de negócio, eu pude ter reuniões com venture capitals e pessoas incríveis de mercado, Redpoint, Tiger, onde eu pude sentar e buscar investimento, onde eu finalizei rodadas de investimentos, Friends and Family, Seed no começo, enfim... Eu acho que para qualquer pessoa a jornada empreendedora vai ser muito desafiadora, mas, cara, quem se interessa um pouco por isso e tem esse perfil, a capacidade de desenvolver como ser humano é absurda. Mas qual que era o negócio? O que vocês faziam exatamente? A gente, na época, criou... Imagina o TripAdvisor. A gente viu o TripAdvisor e a gente achava legal a proposta do TripAdvisor, mas a gente... via que era uma rede social muito focada em estabelecimentos, uma rede social onde você não tinha muita empatia ou afinidade com as pessoas que trocavam dicas de viagem. E a gente queria criar alguma coisa que a similaridade tinha tudo a ver com a sua viagem. Foi mal. Eu não quero saber o que o John da Inglaterra tá falando de algum lugar. Eu quero saber o que o Iago, meu amigo surfista, foi fazer naquele lugar, porque o Iago, se eu sou amigo do Iago, eu tenho alguma coisa em comum com ele, principalmente se o Iago é da mesma tribo que eu e tudo mais, eu quero viajar como o Iago viaja. Sim. Então a gente, na época, tentou criar essa rede social que era montar guias de viagem, roteiros de viagem baseado nas opiniões e nas dicas de pessoas do seu ciclo social. Legal. Que é uma coisa, enfim, que até hoje eu acho uma ideia incrível, mas que na época, hoje olhando para trás, eu vejo que a gente basicamente errou muito o timing. Porque foi uma ideia muito revolucionária para um tempo onde o mercado não estava preparado para isso e as pessoas não estavam preparadas para isso. Hoje eu, inclusive, estou vendo um negócio surgindo nesse ponto de vista. Depois a gente pivotou para meio que criar o Uber da viagem. Então, transformar qualquer pessoa de qualquer lugar num guia turístico. Então, eu sou um cara local do Rio de Janeiro, eu poderia ganhar dinheiro levando as pessoas para as praias, para as trilhas, para as montanhas, enfim, para fazer programas interessantes que um cara que é surfista local do Rio de Janeiro, que tem determinado estilo de vida, faz. E muita gente vai ter empatia comigo. A gente pivotou para esse modelo, só que chegou no final, a gente faltou, tinha 2 meses de caixa, a gente não conseguiu mais investimento, acabamos falindo. Mas foi um negócio incrível, ganhamos... prêmio da Apple Store de melhor aplicativo do ano, fizemos parcerias incríveis, tínhamos aí uma galera ativa no nosso site, muito alto volume, mas acabou que era um modelo de negócio que dependia muito de volume para a receita vir.
E na época os VCs não estavam ainda compactuando com esse tipo de tese, né? Um tipo de tese, sei lá, Uber, que demora anos, ou Amazon, que demora tempo, ou qualquer outro negócio de capital intensivo, onde demora um tempo até o negócio virar. Entendi. Então foi muito bacana essa experiência, o business era legal, eu acredito até hoje, eu tô vendo hoje, inclusive semana passada eu vi um business muito similar em termos de uberificar, né, os guias de turismo recebendo capital, até mandei pro meu irmão, falei, caraca, olha, 10 anos atrás a gente tava tentando fazer isso, mas foi, cara, uma experiência incrível. E uma coisa que me deixa me dá conforto é que eu vi outro dia que a maioria dos empreendedores que dão certo já faliram de uma, duas ou três vezes antes, então, enfim, já tenho uma, então falta. Espero que não seja agora, mas... Tem um pedágio, assim, eu acho que é legal, cara, encarar esses momentos, por quebrar um negócio ou algum problema muito grande, um fracasso que possa acontecer, como um pedágio que você tá pagando para chegar lá no seu destino final, faz parte. É tudo aprendizado, cara. Total. Se você é uma pessoa que vê como aprendizado, eu acho que é um caminho para um desenvolvimento incrível. Se você se martirizar, cara, é um caminho sem volta de, frustração e tal, que, enfim, não vai te levar a lugar nenhum e, assim, nada é eterno, né? Então, se deu errado ali, por que hoje não pode dar certo? Uma coisa diferente, enfim. Conheci pessoas incríveis, me desenvolvi, aprendi pra caramba, então foi, sem dúvida, uma experiência incrível na minha vida. E, cara, realmente foi um conceito muito, assim, pra época, muito à frente ali, porque, cara, hoje em dia as pessoas falam de um conceito de negócio que se chama pipeline-based, assim, na verdade, o contrário disso, negócios de plataforma, né? Que são negócios que, sei lá, por exemplo, o Uber, cara, não tem um carro, o Airbnb não tem um quarto, e sim, você faz só a interlocução entre isso tudo. E vocês em 2011 já colocaram isso de pé. Então, realmente, acho que talvez... o conceito de marketplace, né, cara? Precisa de muito capital, é capital intensivo, é um tipo de business onde normalmente é visto como winner takes all. Então, numa estrutura de VC, onde ele vai olhar qual negócio ele vai investir, geralmente é escolhido um cavalo ganhador e depois é muito difícil de outros players nascerem. É um business que depende de network effects para o negócio funcionar, então você tem que criar ali um ecossistema muito grande, porque o marketplace ele precisa investir em melhorar a estrutura para ambos os lados da plataforma. Então, assim, cara, uma série de aprendizados que eu acho que se fosse hoje eu teria feito 90% diferente. Porque é um desafio muito grande para quem está começando a empreender, porque basicamente para quem toca um negócio nesse modelo, a sua função é orquestrar o ecossistema, porque no fim do dia é isso, o efeito de rede cara, cada usuário que entra torna a sua rede mais valiosa, né? Então você depende de ter usuários tanto numa ponta como numa outra para que ela funcione. Então não é uma missão fácil. E, empreendendo pela primeira vez ainda, vira um desafio ainda maior. Mas aí você, depois desse negócio, aí você voltou pro mercado, abriu algum outro negócio, como é que foi? Então, cara, olha que loucura, né? Na época a gente tinha um conceito do tipo, cara, se der errado em 2, 3 anos os sócios podem... Tipo assim, olha a mentalidade que a gente tinha, né? Hoje em dia eu fico olhando, caraca, quanta coisa a gente podia ter feito diferente. Mas acontece que depois de 3 anos a gente não tinha conseguido levantar mais grana, a empresa estava indo para um lugar que não tinha, a gente, enfim, a gente saiu da garagem, recebeu 3 rodadas, criamos empresa, fomos para quase 40 pessoas, mudamos de escritório, não sei o quê. E quando eu vi, a gente estava de novo na garagem, olhando mas teve sócio que saiu, eu fiquei ali, eu e mais 2 sócios, a gente falou, cara, não tem muito para onde ir. E aí a gente decidiu, de fato, deixar de criar essa estrutura, mas a gente tinha uma parceria muito grande com o Hotel Urbano, a gente tinha feito algumas coisas muito legais com ele, tinha se aproximado bastante nesse relacionamento, que é a maior agência online de viagens do país, hoje passando por alguns probleminhas, mas na época, cara, uma empresa super em ascensão, e então quando a gente faliu, a gente meio que foi incorporado por eles, tanto como um modelo de negócio, foi para eles, para a gente tentar desenvolver lá dentro, quanto as pessoas foram para lá. E nesse meio tempo eu acabei falando, cara, faltou muita experiência aqui para mim, né? E eu queria ganhar mais experiência, eu queria, depois de 3 anos duros empreendendo, eu queria dar uma oxigenada na cabeça, e aí eu engatei no mestrado e fui fazer o meu sonho, né, misturar viagens com academia, e aí tive a oportunidade de fazer um mestrado fora, e aí fiquei 1 ano fazendo mestrado em Barcelona,
que foi outra experiência muito incrível. Eu recomendo a qualquer pessoa que possa ter essa experiência. E aí voltei pro Hotel Urbano lá já na parte de growth, ajudando a empresa nesse sentido. Depois virei head de marketing lá, ajudando a tocar toda a parte de alcance, conteúdo, influenciadores, enfim, toda essa parte mais de brand awareness, digamos assim. Entendi. E como é que era a sua estrutura lá de como liderando essa área de marketing? Você tinha um time totalmente interno ou você tinha, por exemplo, uma parte interna e uma agência que dava suporte para vocês? Como é que era a estrutura lá? Cara, lá, assim como eu acho que a grande maioria das startups, a gente tenta depender o mínimo de agências externas, né? Então, no Hotel Urbano, a estrutura era totalmente interna. O que a gente utilizou de agência externa foi para projetos de branding e projetos que a gente acabou... Eu estava lá quando a gente mudou de Hotel Urbano para Urb, né? Até para preparar a empresa para ser internacional, porque Hotel Urbano não é um nome, enfim, internacional. Mas basicamente toda a minha equipe, tinham cerca de 30 a 40 pessoas especialistas em marketing, tudo interno. Equipe que cuidava do site, toda a parte CMS e gestão do todo o site. Tinha equipe de comunicação, que era onde a gente criava todas as campanhas baseadas com calendários sazonais e datas e tudo mais. A gente criava as ideias de quais pacotes a gente ia vender, precificação e tudo mais, que era uma loucura. Sim. E a gente tinha equipe de conteúdo, que era a galera de SEO, on-page, off-page. Então, a galera que a gente criava todos os conteúdos para blog, que acho que é o maior blog de viagens hoje em dia no Brasil. E também ligação com todas as assessorias e outros blogs que faz o off-page para a gente fazer um link building. E a galera basicamente toda de influenciadores, que a gente, desde o começo, a gente acreditava muito nisso. E, lidei com campanhas com as maiores celebridades do Brasil, de Bruna Marquezine, Bruno Gagliasso, enfim, qual o nome dela? A mulher do Bruno Gagliasso, agora não fugiu o nome. Enfim, a gente... Giovanna Eubank, enfim, fizemos com muita gente, influência. Foi onde aprendi bastante sobre a mídia de influência e como isso pode dar resultado. Ali começou então essa sementinha do que você faz. Ali começou forte a lidar com campanhas de influência e ali a gente conseguiu, quando eu entrei para liderar essa área, porque antes o marketing era um só e a gente dividiu em performance, puramente performance, mídia paga, e o time de brand awareness, que era o meu time. E a gente aprendeu ali a como transformar a mídia de influência num ROI positivo. Então a gente conseguiu, que antes a gente fazia muito mais como uma ação de brand e não esperava um ROI bacana para a companhia, a gente conseguiu criar novas dinâmicas de como criar campanhas que de fato geravam retorno não só de awareness, mas também de resultado, né? Entendi. E como é que vocês metrificavam? Assim, é uma dificuldade, né? Ou é um desafio metrificar esse brand awareness? Como é que vocês mediam isso no dia a dia? Hoje, com a Brand Lovers, que é onde a gente já está solucionando bastante isso, mas na época, cara, era muito com base... como o mercado, grande parte, funciona até hoje, para quem não conhece a Brand Lovers, não funciona mais assim, mas como o mercado funciona até hoje, utilizava-se muito cupom para rastrear resultados e prints de rede social para compilar os resultados de alcance, de engajamento, tráfego e aumento de seguidores nas redes sociais. Então, a gente tinha... uma pessoa basicamente que era dedicada a isso, onde a gente criava todos os relatórios e transformou a área no que era antes muito etérea, né? Porque o influenciador, se alguém não tem ali uma cabeça de dados para ficar olhando para isso, pode ser muito etéreo o resultado. Acho que a grande maioria das empresas hoje ainda está aprendendo a muito fazer isso e como olhar os resultados. A gente transformou essa área numa área data-driven. Então, cara... pegava todos os resultados, compilava todos os resultados, dava um super trabalho, porque esse trabalho é manual, é oneroso, é chato, principalmente se você faz com muitos. Isso depende muito de pessoas para conseguir fazer, se você não tem uma Brand Lovers, por exemplo, para fazer isso tudo automatizado. Mas foi basicamente isso, uma mudança de, transformar uma coisa que era mais branding, awareness, não se esperava muita coisa, para uma coisa do tipo, vamos transformar essa área aqui numa área sustentável, numa área que gera receita e que se paga. E aí foi basicamente fazer uma coisa bem
gerenciada, né? Acho que indicadores, monitoramento e tudo mais. Entendi, mas era um trabalho bem manual, então. Super. Você tinha. Totalmente. Entendi. Manual. Total, cara. Planilhas de Excel, pedir print de resultado, enfim. É. A vida que muitas empresas hoje ainda estão. Acho que cada vez mais surgindo soluções, como a própria Brand Lovers, que a gente vai falar daqui a pouco, que ajuda isso. Hoje eu vou receber também aqui para uma gravação a Guta, que é da Purple Metrics. A Guta, por exemplo, foi quem fez o projeto pra gente na época do branding. Foi onde eu conheci a Guta, ela que fez todo o projeto de migrar o hotel urbano pro Urb, né? Exato, então tem surgido aí plataformas que ajudam isso, mas ainda assim é um desafio, né? Que ela tá, o super desafio dela é tornar o branding, que é algo meio etéreo, em algo que de fato é data-driven, né? É o mesmo processo. Exato. E criou um software pra isso muito bacana, por sinal. Sim, perfeito. E cara, assim, uma vez que você tem uma empresa, você está liderando um time de marketing de uma hub ou de qualquer empresa grande, muitas, como você mencionou, tem esse time in-house e em alguns momentos terceirizam algumas coisas, né? Uma agência ou algo assim. Só que, cara, o que eu mais ouço, assim como a gente conversou aqui antes, de diversos diretores de marketing, é essa dificuldade em lidar com a agência, quando você tem uma parte do time interno e a agência ali. Quais são os pontos que você acha que é importante? Na verdade, até antes desse relacionamento, primeiro de tudo, como é que uma agência chega para conseguir ser uma prestadora de serviço para essas empresas grandes? Porque, cara, eu acho que dificilmente uma agência, sei lá, uma Hub vai contratar uma agência porque viu um anúncio dela, vai clicar no anúncio e vai contratar essa agência. Cara, normalmente é via relacionamento, ou como é que era lá dentro, assim, nas suas experiências, como é que uma agência chega para poder ter essa parceria ou atender uma conta desse tamanho. E depois, cara, quais são os pontos que você tem que ficar atento no dia a dia, principalmente lidando com startups. Porque, cara, me colocando no lugar da agência também, atender startups não é fácil. Porque, a agência tem os SLAs, tem os prazos dela, e startup é o que você falou, num dia a gente vai para um lado, num dia vai para o outro, precisa das coisas muito na hora ali, então assim, tem que ser uma dedicação muito grande para atender aquela startup. Então como é que você enxerga, cara, para fazer essa dupla funcionar? Boa. Cara, tentar criar aqui uma linha de pensamento, né? Cara, assim, como a gente hoje faz com a Brand Lovers, a gente acredita nos nanos e nos micro-influenciadores, porque a gente ainda acredita e acho que vai sempre ser o melhor canal de marketing o boca a boca. Isso pra mim, nada vai mudar isso. Não vai ter mídia paga, campanha, entretenimento que mude isso. A diferença entre eu ver um anúncio, eu ser impactado por alguma coisa, ou eu ver na televisão alguma coisa, me dá um grau de confiança muito diferente que se o Iago chega pra mim e falar, Marino, cara, compra isso daqui. Marino, cara, esse cara aqui, essa mulher aqui, essa empreendedora, essa agência foi foda. Então, assim, primeiro de tudo pra mim, o marketing boca a boca, ele sempre vai ser o mais efetivo. E acho que no caso de agência tem muito sobre isso, assim, cara. Vai muito de o interesse interno de, poxa, temos essa necessidade, como é que a gente vai utilizar essa agência? Qual a diferença entre essa agência e o que a gente faz internamente? E a partir desse momento interno da necessidade, eu acho que as pessoas ali em comando começam a buscar essas indicações. Então, em termos de agência, assim, se eu falar do quesito branding, é muito do tipo, acho que inevitavelmente acaba vindo na cabeça de tipo, cara, quem ganhou mais prêmio? Quem são os criativos mais fodas? Então, tenho lá o Bruno Brooks da Gut, um cara que todo mundo conhece. Então, acho que a agência que ela é mais criativa, ela se finca muito no criativo que lidera a agência, né? Entendi. Então, como é que... E é muito relacionamento, né? Você não vê a Gut, por exemplo, fazendo campanha de mídia paga. Não é o posicionamento dos caras. Eles pegam poucos e bons clientes e fazem coisas muito grandiosas, muito criativas. Agora, já se você vai fazer se você é uma empresa que está começando, não tem time, quer fazer, por exemplo, performance, eu canso de ver agências fazendo performance e mídias de como isso funciona. Se você tem um produto digital, por exemplo, eu já usei bastante a Pareto, que é uma agência muito legal do Rio de Janeiro de performance. Poxa, os caras começaram a criar produtos digitais, começaram a criar robô, e eu sou impactado pelos cases dele, né? Então, vem muito esses cases aparecendo para mim. Então, eu continuo achando que vai depender da necessidade interna. Essas pessoas vão buscar recomendações e vão chegar através de relacionamento com cases, né? Então, cara, cases para mim em agência é para mim a coisa mais fundamental para uma agência estar
ventilando por aí e isso causar aquela credibilidade. Marca e relacionamento. Marca e relacionamento. Total. E aí, para esse dia a dia funcionar, cara, como é que a agência lida com uma startup que é doideira, cada dia uma coisa nova? Cara, eu acho que a startup ela tem uma coisa diferente das outras empresas, que é a necessidade de agilidade. E acho que poucas agências conseguem se adequar a isso, porque o que acaba acontecendo com a agência é um pouco do que acaba acontecendo, sei lá, com agentes autônomos financeiros. Cara, a agência vai dar mais foco em quem traz mais grana. Então, se você é aquele cliente pequenininho, e eu acho que é um grande desafio da agência, é como é que ela pode dar o mesmo nível de atenção pro pequenininho como ela dá pro grande. E é muito difícil, né? Porque no final do dia a gente, poxa, eu já fiquei aqui muito de perto olhando a operação. Então, assim, vai acabar dando foco pro que traz mais grana ali dentro. Então, eu tive experiências boas, experiências ruins, mas acho que tem muito a ver com agilidade, o quanto uma agência consegue criar um time muito ágil para responder a uma startup. Porque, cara, a startup, você precisa de uma coisa hoje, amanhã você mudou a decisão estratégica e já é outra coisa. E aí, cara, esse relacionamento, por mais que quando o cara chega e quer vender para você, é tudo lindo, maravilhoso. Sim. Vamos entregar tudo, temos o time, cada um aqui, o contato, focal, não sei o que, blá, blá, blá. Mas quando o negócio começa, de fato, aí que começam os problemas, né? Então, eu acho que, assim, essa questão da agilidade, se eu fosse alguém de uma startup que está querendo ou acha que precisa de uma agência para tocar alguma parte que seja do seu marketing ou todo o marketing, eu acho que essa seria a coisa número 1, buscar, através de indicações, quem seriam essas agências que, teoricamente, têm esse melhor serviço em termos de agilidade. Outras startups que já tiveram sucesso com essa agência, né? Porque, cara, o que eu já vi de agências do próprio programa que atendem contas gigantescas de empresas que não são startups, mas contas muito grandes, que dão muito trabalho, e pegam uma startup que está começando o early stage e não dá conta de atender. Cara, isso eu acho que a agência ela tem que ter algum nicho, algum foco, porque a agência não tem como atender key account e SMB ao mesmo tempo. São processos diferentes, são necessidades diferentes. Cara, as empresas grandes, putz, o orçamento tem muito menos... assim, o cara não... 5 mil, 10 mil não faz diferença nenhuma para a empresa grande. Às vezes, para uma startup pequena, isso faz. A startup pequena está muito focada em conversão, em performance. A maior talvez esteja num âmbito muito mais de branding, de awareness. Então, assim, momentos diferentes, objetivos diferentes, requerem processos diferentes. E eu acho que isso é fundamental. Que tanto a startup que está procurando, busque empresas que são mais focadas em startup de fato, e entendam qual é o nicho que aquela empresa atua, quanto às agências, enfim, como é que elas se posicionam e como é que elas vão, cara, eu sou o melhor do mundo nisso daqui. Porque, assim, eu acho que tentar abraçar o mundo não funciona, assim, isso vai extrapola a agência, né? Assim, cara, seja o melhor do mundo em alguma coisa, depois você pensa em como expandir. Sim, boa. E aí, cara, de lá da Herb você teve passagens pela Exceed, pela Adventures e tal, até chegar a Brain Lovers. Teve alguma outra passagem nesse meio tempo ou são essas, pelo que eu lembro que a gente já conversou? Da Urbano eu fui virar CMO da Nuvem, que é o maior e-commerce de PC Games da América Latina. Depois eu fui para a Exceed, que é a maior plataforma de equity crowdfunding, que é uma coisa super legal, esse conceito, super novo. Fiz um curso deles uma vez, foi super legal. Para quem não conhece, cara, conheça a Exceed, porque, ali você, se tem necessidade, vontade, quer entender mais como investir em startups e diferenciar o seu portfólio, né, em ativos de mais alto risco, porém de mais alto retorno, é o lugar perfeito, porque se você quer investir em startups, normalmente você precisa, sei lá, entrar num fundo, e isso tem muito a ver com, você tem que ser, sei lá, 100, 200 mil reais para investir, e isso tem que ser no máximo 10% da sua carteira, então não é para todo mundo. Ou ter muito relacionamento com alguém de um fundo para entrar. Então na Exceed, por exemplo, você consegue entrar lá, investir no mínimo, sei lá, 5, 10 mil reais, e você tem uma série de oportunidades bacanas ali de empresas que estão começando. Então acho que é um primeiro passo muito bacana para quem quer diversificar investimento e aprender um pouquinho como investir em startups. Sim, total. Eu achei muito legal o conceito deles e me clareou bastante assim, os cursos que eles têm e tudo mais. Eu achei uma experiência bem interessante. E é isso, eles estão tornando acessível algo que, cara, hoje ainda não é super acessível, né, para as pessoas.
Então, eu achei isso muito legal. E, cara, como é que você chegou na Adventures? Assim? Quem você conheceu? Como é que você chegou nessa nossa doideira aqui? Cara, aí é a minha história com o Rafa Velar, né, cara? Rafa Velar, coincidentemente, ele foi do mesmo condomínio, ele morou no mesmo condomínio que eu, na mesma escola. Ele era 1 ano ou 2 anos mais novo do que eu. E eu nunca tive um contato muito próximo com ele, eu era muito amigo de amigos dele. Então a gente tinha muito amigo em comum. E aí, cara, quando eu tava no Hotel Urbano, foi o momento dele de virada para empreendedor, onde ele criou a Avelar e a agência de publicidade, onde ele começou a ser comercial e começar a falar com todas as pessoas que ele conhecia. Ele sabia que eu liderava ali o marketing no Hotel Urbano e foi onde eu comecei a me aproximar e ele tentou vender lá os serviços dele da Avelar para mim. Na época, cara, Hotel Urbano, a gente muito focado em interno, no nosso marketing interno, a gente acreditava muito nisso. Acabou que não rolou, mas a gente ali voltou a se aproximar. Depois disso, quando eu fui para a nuvem, ele novamente, com a sua estratégia incrível de podcast e conversar com pessoas do mercado, e obviamente isso tem todo um quê por trás. Eu fui o primeiro ali convidado para participar do podcast dele na época, que era o CMO Podcast. Sim. Quando eu estava na nuvem, obviamente ele queria fechar serviços com a nuvem, mas eu de novo focado ali interno, eu sempre gostei muito do marketing interno, principalmente porque as startups que eu trabalhava, eu achava isso que era muito necessário. Mas dali a gente foi voltando a se falar. Até o momento em que eu tava na Exceed e, enfim, e ele me trouxe a oportunidade de vir para cá. E eu acabei topando, que foi basicamente para vir para cá e ajudar ele a liderar todas as divisões do grupo da Adventures na época. E fiquei com ele aí basicamente 2 anos e pouco como Chief of Staff, que foi uma oportunidade de eu sair um pouco do marketing puramente dito. Eu já tava com uma cabeça de que, cara, eu não queria ser... Antes eu sonhava em ser, o melhor CMO, o melhor gestor de marketing que podia ter, mas depois eu comecei a gostar tanto de outras áreas, de olhar para outras coisas, business, montar estruturas de negócios e tudo mais, que eu me senti desafiado para vir para uma função que extrapolava o marketing. Porque, poxa, eu ia lidar com coisas completamente diferentes, mas que eu gostava bastante. Então, cara, negócios, governança corporativa, fundraising. Então eu vim para a Adventures para ajudar o Rafa como Chief of Staff, que para mim era uma função super nova. Sim. E que você também depois acabou assumindo dentro do Partners também. É uma função que, cara, me permitia ser muito mais empreendedor, de fato. Eu ajudava ele a tocar todos os projetos estratégicos que ele achava estratégicos, mas que ele não tinha 100% do tempo para tocar. Ele deixava isso na mão para ser o braço direito dele. E aí acabei vindo para cá, ficando esse tempo todo. E basicamente a Brand Lovers nasceu enquanto eu era Chief of Staff dele, ajudei ele a liderar, a criar esse projeto, tirar esse projeto do chão, que depois culminou na Brand Lovers, e por isso eu acabei até me tornando um dos cofundadores, porque foi um projeto como Chief of Staff tirar a Brand Lovers na época do chão. Entendi. E isso tomou outras proporções. Cara, acho que é a primeira vez que eu sento com o Chief of Staff aqui no podcast, porque não é uma posição comum, né? Assim, sei lá, principalmente em pequenas e médias empresas, cara, dificilmente vai ter um Chief of Staff. Em empresas maiores talvez seja um pouco mais comum. Mas, cara, eu confesso que também era uma posição que, se você me perguntasse há 2, 3 anos atrás o que era, eu não teria talvez a clareza de fazer o que faz, né? E acredito que muitas das pessoas que estão em casa não fazem ideia do que faz. Toda vez que alguém me pergunta o que você faz lá? Chief of Staff. O que faz um Chief of Staff? Tem que explicar tudo, que ninguém sabe, né? Mas, cara, eu acho que é uma oportunidade incrível mesmo, porque o Chief of Staff, cara, em outras palavras, dependendo de como é que é a sua relação com o CEO ali no dia a dia, você é basicamente um co-CEO, talvez, ali do negócio, né? Porque o Chief of Staff, ele vem para complementar, eventualmente, skills que o CEO talvez sente necessidade de um complemento ou não é tão forte dele. Então, por exemplo, no meu caso, né, eu e o Thiago, cara, o Thiago é o cara das pessoas, é o negócio dele. Ele é o cara que se alguém chegar mal um dia aqui, ele vai lá dar um abraço. Eu não sou esse cara, não tenho muito esse lado humano tão bem desenvolvido como ele tem. Meu lado é mais um lado analítico, números e negócio, é o que eu gosto. Então a gente se complementa muito bem nisso e assim a gente consegue, ao invés de ele sozinho, tentar fazer as duas coisas e acabar fazendo de forma eventualmente mediana essas duas coisas, porque ele vai ter que alocar energia em duas coisas, a gente faz duas coisas muito bem juntos. Então, eu acho que é uma posição muito legal, cara, para eventualmente quem está com um pequeno e um médio negócio, eventualmente nem precisa trazer alguém como Chief of Staff de cara, porque, tô começando uma agência, eu não vou ter grana às vezes para trazer. Agora, cara, que seja alguém que está começando ali, algo nesse sentido, para estar junto com o diretor, com o CEO no dia a dia, eu acho que faz muita diferença. Porque você tira de você como CEO
todas aquelas demandas que eventualmente demandam muito tempo, porque você não é muito o seu forte, você passa para essa pessoa e ela vai cuidar daquilo que é necessário para o negócio funcionar para você, porque a sua função como CEO passa a ser cuidar do desnecessário, porque, na minha opinião, cuidando do desnecessário que vem a disrupção. Né? Assim, uma vez que você está preocupado em fazer o seu negócio funcionar, ninguém está fazendo ele crescer, ninguém está olhando para frente. Então, eu acho que é uma posição bem interessante, assim, cara, para os negócios pequenos também eventualmente começarem a olhar. A gente aqui particularmente sentiu que desde quando a gente começou com essa estrutura, a gente não teve isso desde o início do Partners, cara, a gente conseguiu implementar muita coisa que sempre foi nossa vontade e a gente nunca conseguiu colocar de pé, né? Então acho que foi uma experiência bem legal. Mas e aí, cara, você... Então a Brand Lovers até então era uma das unidades de negócio, né, do grupo como um todo que a gente tinha, e aí agora depois pivotou, virou um negócio à parte, você entrou como cofundador e CRO, né? E cara, conta um pouquinho da Brand Lovers, o que faz a Brand Lovers, e como que ela eventualmente pode ajudar as pessoas, como é que se eu tenho uma agência, um e-commerce, eu posso eventualmente utilizar a Brand Lovers no meu dia a dia. Boa. Cara, o histórico da Brand Lovers, ela veio de... ela nasceu aqui dentro, né? Então, assim, a Adventures tinha basicamente 3 divisões, né? A divisão de serviços, a divisão de Ventures, que é onde a gente lança as marcas com grandes creators de celebridade, e a gente criou a divisão de Tech, que seria uma divisão de suporte para esse lançamento das marcas com celebridade, sabendo que um dos principais pilares de crescimento hoje em dia para uma empresa é o canal de influência, né? Você crescer de uma forma mais saudável, você construir marca hoje, eu acho que um dos caminhos mais saudáveis, um dos caminhos que mais aceleram o crescimento de uma empresa é você utilizar de uma forma muito boa a mídia de influência, né? Porque basicamente a gente está falando aqui de transmitir a credibilidade de influenciadores que foram conquistados ao longo dos anos com as comunidades dele para marcas, né? Então é o boca a boca, então é como furar a bolha de conseguir ir dentro de uma comunidade ali, porque você tem um agente influenciador falando para aquela comunidade que essa marca é legal, que proposta essa marca é legal, que as pessoas deveriam comprar. Então a gente já sabe hoje que, poxa, pessoas confiam em pessoas não confiam em empresas. Então a premissa era criar uma divisão de tecnologia que a gente teria que criar um produto de tecnologia de mídia de influência para escalar a Venture, né? Que é onde a gente lança marcas. E daí, cara, a gente entendeu e viu que, cara, o negócio começou a funcionar muito bem e que isso daqui é um mercado gigantesco. E a gente falou, cara, não faz sentido, uma empresa hoje que tem, sei lá, 30, 40 pessoas de produto e tecnologia, não faz sentido a gente só focar em nós aqui internamente, né? A gente está construindo aqui uma estrutura que pode servir muita gente do mercado. E aí a gente começou a ir para o mercado e viu que tinha uma dor, a gente estava desenvolvendo uma solução. E a Brand Lover já nasceu um pouco certa, porque a gente, cara, ao longo dos anos aqui gerenciando empresas, lançando empresas, a gente fez muito serviço de mídia de influência para outras empresas gigantes. A gente fez muito serviço de influência para Tinder, TikTok, Disney, para as empresas que a gente atendia. A gente fez muito serviço de influência para as marcas que a gente estava lançando. Então a gente meio que já sabia um pouco das dores desse mercado. A gente já tinha bastante profundidade. Então quando a gente criou essa empresa, ela já quase que nasceu, para qualquer empresa conseguir tentar dar certo, o foco do empreendedor no começo é, cara, profundidade no problema. Então a Brand Lovers nasceu daí, a gente entendeu, começou a estudar mais o mercado de fato e viu que tinha um potencial muito grande o mercado da Creators Economy. Então a Brand Lovers ela acabou nascendo disso, se tornou uma empresa independente. E por que a gente criou a Brand Lovers? O que a Brand Lovers acredita, né? O que a gente acorda cedo e vem trabalhar aqui 12, 14 horas por dia? A nossa missão na Brand Lovers basicamente é tornar todos os creators da América Latina independentes financeiramente falando. Fazer com que eles consigam viver da sua paixão no seu ritmo, no seu tempo. É por isso que a Brand Lovers existe. Porque se você olha o mercado do Creators Economy, que é um mercado que, vai crescer num CAGR aí de 30%, 40% ao longo dos próximos 5 anos, um mercado que já tem 20 milhões de brasileiros atuando, um mercado onde, cara, a cada 5 crianças hoje que você pergunta o que ela quer ser quando crescer, 3 delas falam que querem ser creators e influenciadores. Então é um mercado que não é uma moda, não é? Isso aqui é uma tendência muito forte, isso vai ditar muito
isso é uma mudança de consumo, cara, secular o que está acontecendo. Quando você criou o smartphone e deu a ele uma rede social, você transformou qualquer pessoa num creator, num agente de mídia. Você descentralizou toda a mídia que antes era focada em grandes canhões. Depois veio o digital, a rede social, e agora as pessoas estão se tornando os maiores agentes de influência. Então, a Brand Lovers nasceu para isso. Porque, cara, quando você olha a Creator Economy, que é gigante esse mercado, eu até dei aqui alguns dados desse mercado, você vê que a grande parte da carreira dessa galera, desses creators, eles não ganham grana suficiente. Sei lá, 10% desses 14, 20 milhões que eu tô falando, ganham basicamente 90% do mercado. Então é uma coisa invertida. E a Brand Lovers nasceu para democratizar isso, para tirar esse gargalo, para fazer com que as pessoas consigam ser creators de fato e viverem disso. Essa é a nossa missão, é por isso que a gente existe. Então, no final do dia, a gente tem um app que é para ser o sistema operacional do creator. Um lugar onde ele entre, onde ele possa se conectar com múltiplas marcas, fazer campanhas todo dia, se tornar parte, rotina dessa pessoa, fazer renda extra todo dia e ter mais estabilidade financeira. Legal. E do outro lado, para a marca, a gente acaba que é um canal muito mais sustentável do que outros canais sendo praticados hoje em dia. Hoje a grande maioria das marcas facilidade de criar marca hoje é rápido. Você cria uma marca se você quiser em 1-2 dias. Você começa a fazer o quê? Mídia paga. Então todo mundo fazendo isso, barreira de entrada baixa, todo mundo fazendo mídia paga, o que acontece? Custos cada vez maiores. Sim. Como é que você foge disso, né? Crescer uma empresa digital hoje se torna mais difícil, muito mais competitivo. Você tem que encontrar outras estratégias. Então a Brand Lovers acaba que é um canal muito mais saudável para a marca, porque é um canal onde ela pode criar essa base de influenciadores da marca dela e gerenciar isso em escala. Porque a gente acredita muito, acho que a grande diferença da Brand Lovers para outras plataformas de influência é que a gente acredita muito em pegar grandes orçamentos e pulverizar isso numa quantidade absurda de nano e micros influenciadores, são os pequenininhos. Entendi. Só que nenhuma plataforma você consegue gerenciar isso. Como é que você vai gerenciar 5 mil influenciadores? Impossível manualmente. A gente falou do Theo Robolo lá, eu gerenciava 5, 10, 15 com uma pessoa fazendo isso o dia inteiro. Imagina, 5 mil pessoas, eu teria que ter um time para isso. Sim. Então, para conseguir fazer isso e essa tese, porque 90% desses 14 milhões de creators são os pequenininhos, é essa galera que está sendo subvalorizada, é essa galera que ninguém está olhando, para você conseguir gerenciar isso é impossível. Então a Brand Lovers vem para as marcas, para elas conseguirem pegar um orçamento de mídia e conseguir gerenciar, cara, milhares. Então a gente tem hoje exemplos de empresas hoje aqui que, cara, uma pessoa no time, part-time, nem dedicada 100% a isso, consegue gerenciar para a marca mais de 7 mil criadores de conteúdo. Então, imagina 7 mil pessoas produzindo conteúdo e falando da sua marca diariamente. Sim. Então é um canal muito sustentável para a marca, de construção de marca, inclusive de resultado. Então a gente acaba que é um marketplace, onde de um lado a gente quer solucionar a dor financeira dessa carreira, que é uma carreira brilhante, que cada vez mais vai crescer, e cada vez mais com AI e tudo mais, a criatividade vai ser muito mais celebrada, muito mais recompensada, e esses creators são isso, são as pessoas que conseguem traduzir criatividade em monetização. Então, para o creator, a gente vai ser esse lugar para eles terem estabilidade, renda extra financeira. E para as marcas, a gente acaba sendo um canal de muita saúde, de construção de marca e de resultados para gerenciar esses milhares de nanos e micros de uma forma prática. E do lado da marca, hoje, vocês estão focando em e-commerce ou qualquer tipo de negócio pode, por exemplo, entrar lá, e como é que funciona? Hoje, o que está dando mais certo, cara, a gente começou a gente foi para o mercado, sei lá, em dezembro, janeiro, a gente já está com centenas de marcas e mais de, sei lá, 50, 60 mil criadores de conteúdo. A gente vem crescendo de uma forma muito acelerada, até o que dá um pouco do cheiro de, cara, de fato a gente tem uma solução para atender o mercado. Mas basicamente o que dá mais certo hoje são empresas de bens de consumo que vendem produtos, porque é um tipo de empresa que dá mais certo com de fato influência, né? Óbvio, temos os infoprodutores, que é um mercado gigantesco, mas a gente nasceu focado por enquanto, isso a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, atendendo outros segmentos, é um pouco do que eu falei, você não pode querer começar abraçando o mundo, né? Então a gente começou muito específico no segmento de empresas de bens de consumo que vendem produtos que têm um e-commerce,
porque muito do resultado do influenciador é direcionado ao online. Óbvio que a gente faz várias campanhas focadas em offline, como atrair mais público para uma loja física e tudo mais, a gente faz muito isso, mas a gente começou basicamente focado em empresas de bens de consumo, de e-commerce, e o que dá muito certo hoje são empresas de moda, de beleza, de saúde, bem-estar, wellness, né, em alimentação saudável e suplementos e tudo mais, pets, games e casa de decoração. Esses Legal. são acho que os segmentos que mais, se você é uma empresa desses segmentos, cara, você tem que olhar para a mídia de influência urgente, porque é um canal que Legal. dá muito certo, pode trazer muito resultado se bem feito. Legal. E aí a ideia é que eu tenha, por exemplo, né, lá dentro das plataformas que eu utilizo para adquirir novos clientes, além de ter um Facebook Ads, um Google Ads, eu tenho também a Brand Lovers ali. Então, vocês se posicionam ali junto com essas plataformas para que eu possa ter esses canais diferentes de aquisição. Eu, como e-commerce, essa deveria ser a minha tarefa fazendo. Exato. A gente é uma plataforma para a marca operar diariamente. Então, a gente brinca que a gente constrói foguete, constrói tecnologia. A gente é uma plataforma para empoderar as marcas a fazer isso de uma forma direta. É uma dor muito grande das marcas querer ter essa conexão direta com o influenciador. Porque hoje o mercado, com algumas outras plataformas ou agências, elas acabam intermediando, e quando ela intermedia, o que acontece? Você perde potencial do briefing, porque, ela faz um briefing aqui, aí tem uma do meio que divulga esse briefing, o briefing não é passado da forma melhor que a marca quer, você perde muito, você deixa muito dinheiro na mesa, você tem uma série de intermediários no caminho. Então, às vezes, o creator tem o manager dele, que tira uma grana, aí tem a agência que tira uma grana, que usa uma plataforma que tira uma grana, então é ruim para a marca que está pagando muito mais caro, é ruim para o creator que tá ganhando muito menos dinheiro. Então a gente cria essa plataforma para empoderar e criar essa relação direta entre marcas e influenciadores, e uma plataforma para você operar diariamente, que nem o Google Ads ou o Meta Ads. Então, onde o gestor de mídia de influência ou o gestor de social, que são a galera que mais utiliza, ou de e-commerce, vai lá diariamente criar as campanhas para poder fazer com que essa galera da base da marca, essa comunidade de influenciadores da marca, ao criarem conteúdo para essas campanhas, são recompensados. Então é uma dinâmica que tem um elemento de interesse muito bacana. E por que, por exemplo, eu deveria, para minha marca, ao invés de eu concentrar o meu orçamento, por exemplo, inteiro numa celebridade, por exemplo, num influenciador gigante, faz mais sentido eu quebrar isso, como você falou, em centenas de micro ou nano influenciadores? É pela confiança que eles têm com as pessoas que com a audiência deles, é uma audiência menor, então logo o boca a boca talvez gere um pouco mais de confiança. Qual o racional? Boa. Cara, assim como todo canal de mídia se desenvolve ao longo do tempo, o de influência também veio se desenvolvendo. Então, se você pega a estatística de marca, você vê que, cara, as pessoas confiam 90% mais em outras pessoas do que numa marca. O Brasil, por exemplo, é o lugar número 1 no mundo. Mais de 50% das compras hoje são endossadas por influenciadores. Então, é uma nação que é muito influenciada no processo de decisão de compra. Então, assim, o que acontece? Você tem que tratar a influência como, cara, é um canal de mídia, um canal de marketing, e principalmente de relacionamento. Mas, assim, se você for pegar grandes influenciadores hoje, cara, essa galera cresceu tanto, essa galera virou celebridade. Os novos atores, atrizes de novela são os influenciadores, são o Whindersson Nunes. É um cara gigantesco, cara. Esse cara é o Casimiro, é um cara que tem um potencial de canal de TV. Sim. Então, o que acontece com isso? Você acaba que você criou que grandes acabam tendo resultados diferentes do que pequenos e médios. Então, os grandes hoje, eles não conseguem ter o relacionamento e a profundidade e a conexão com a sua comunidade que os pequenos têm. Entendi. Então, cara, até quando a gente cria aqui campanhas, a gente cria campanhas que a marca tem que pensar que ela tem que trabalhar dos grandes aos micros. E a gente acredita muito em pegar, ao invés de você pegar um grande, pega 10 mil micros, porque o resultado da soma vai ser muito maior do que um grande, tanto em awareness quanto em conversão de vendas, por exemplo. Então, cara, a gente gosta muito de, assim, os grandes são muito melhores, por exemplo, para awareness, para exposição de marca, para ter esse vínculo entre marca e quem é aquela pessoa. E tem um problema nisso, porque se você não tem fôlego
e houve um cancelamento daquela pessoa, você está correlacionado com aquilo, você está dependendo de uma mídia de influência, enquanto quando você faz muitos pequenos, acaba que isso não interfere tanto. Poxa, se 10 mil fez uma cagada, não vai sujar a tua marca. Então, só que para fazer muitos pequenos, você não tem como fazer isso manual. Então, acho que a grande diferença está aí. Grandes são muito mais, quando você olha ali um gráfico, você vê que os grandes são muito mais para exposição de marca, awareness, alcance, enquanto os pequenos e meios tem isso também, só que eles trazem muito mais resultados de conversão de venda, porque eles ainda estão no patamar de uma conexão e uma profundidade com a sua comunidade que permitem eles ter muito mais inferência em endossar algum comportamento de compra. Sim. Então é por isso que pequenas empresas, médias empresas que querem fazer isso, eu acho que vai dar muito mais certo fazer com pequenos e grandes e ter um portfólio grande disso do que tentar dar moonshots ou apostar em grandes que vão ter resultados diferentes. Assim, a gente vê cases aqui dentro, cara. Anteontem eu tava aqui com a Gabriela Pugliese, ela tava contando. Cara, tem pessoas que ela faz mídia de influência que eu não posso falar aqui o nome da celebridade que ela utilizou. Mas assim, vamos chutar uma celebridade que tem 20 milhões de seguidores. Cara, e ela teve resultados melhores de conversão de vendas com uma pessoa com 50 mil seguidores. A pessoa de 50 mil seguidores trouxe 6 vezes mais faturamento e conversão de vendas para ela do que uma celebridade de 20 milhões. Doideira. É muito loucura isso. Mas é por conta dessa conexão, dessa profundidade. Porque o jogo, cara, o jogo agora da mídia de influência, cada vez mais vai se tornar, isso se conecta até com o que eu falei no começo, de marketing boca a boca sempre será o melhor canal de marketing. Só que quando você tem esse pequeno, você tem uma coisa que você não tem no grande, que é autenticidade. O jogo da mídia de influência hoje é um jogo de autenticidade. Cara, não vai ser aquele conteúdo que um designer ficou 10 horas produzindo que vai te trazer o melhor resultado. Vai ser o conteúdo do Iago, feito organicamente ali, botando o cupom dele ou falando isso, que vai me impactar de uma forma muito mais verdadeira e genuína. Então o jogo, cara, de mídia de influência, a gente acredita muito nos pequenos, na galera que tem conexão com a sua comunidade, porque eles são muito mais autênticos e isso traz mais resultado para as marcas. Perfeito. Acho que a palavra que me marcou do que você falou é a profundidade, assim, né? Quando a marca, uma celebridade, está fazendo ali um post, um story de uma marca, acho que todo mundo sabe que ele está sendo pago para aquilo e que ele está falando da boca para fora, né? Agora, se eu, o Gui, você aqui, a gente posta um story ali no nosso perfil que a gente não tem, nós não somos pessoas que produzem muito conteúdo e tudo mais, cara, é genuíno. Eu tô falando, cara, realmente eu gostei dessa caneca aqui, então se você tá procurando uma caneca, cara, compra essa daqui. Né? Então acho que é a profundidade que eu acho que pra mim marca bastante, assim, conecta demais. E a influência se torna, assim, a gente acabou falando muito do micro da influência, mas a influência como um todo, ela é muito importante para uma marca, porque, cara, o jogo hoje é o jogo da atenção. Atenção, money follows the attention. O dinheiro segue onde está a atenção. Quem domina hoje, cara, a atenção são os creators. Uma marca não consegue dominar a atenção de um seguidor, de um consumidor, assim como os creators. Quem sabe fazer conteúdo, quem sabe te deixar vidrado ali no material, são os creators. Então as marcas, elas precisam começar a utilizar disso ou atuarem como creators, porque o que eu acho que a gente vai ver nos próximos 5, 10 anos é as marcas dos próprios creators crescendo muito mais do que as marcas, vamos dizer assim, insurgentes ou grandes. E as marcas que não ou utilizarem muito de creators para o crescimento delas, ou se tornarem cada vez mais um creator, elas vão ter dificuldades extremas de competir com as marcas dos creators. Então, assim, hoje o jogo é da atenção. Se você for olhar dados, o Brasil é o país número 1 em termos de consumo de redes sociais, número 1 do mundo. Então, o Brasil ele é o top 1 em muita coisa de mídia de influência. As marcas precisam acordar para isso, de como isso vai impactar o negócio dela. O jogo é da atenção. Ganha dinheiro quem tem atenção nas redes sociais hoje, e ninguém melhor para capturar essa atenção do que o creator. Show. Cara, incrível. Nosso tempo voou aqui. Valeu demais por esse papo. Pô, obrigado pela oportunidade, Diogão. Acho que com certeza a galera vai estar ouvindo a gente, principalmente, cara, nessa parte final de quando você trouxe o porquê desse marketing de influência. Acho que clareou até para mim várias coisas aqui. Pensei em várias estratégias legais que possam. Isso é uma coisa, agência. Como é que a Creator Economy impacta o negócio?
porque, cara, a gente tá vendo cada vez mais surgindo agências e como é que você vai incorporar esse serviço no teu dia a dia. Esses dias eu conversei com o pessoal da M-Field aqui, que é uma agência de marketing de influência. Cara, Biel, super gente boa. Foi o Biel e, cara, foi super legal o que ele trouxe. Então, assim, eu acho que não só agências, mas todo o negócio, né? Como você mencionou, tem que estar olhando para isso. Tô acompanhando muito, cara, como algumas marcas têm virado essa chavinha. O Instagram da Bis, por exemplo, quem quiser acompanhar, cara, o Bis, Chocolate Bis, virou um Instagram ali, a rede social de criar conteúdo. O Itaú, por exemplo, que a gente pode considerar um banco, né? Tradicionalzão, não sei o quê. Cara, hoje toda a produção de conteúdo nas redes sociais do Itaú são feitos por creator. Não tem mais social media, não tem mais o designer. Deixou na mão do creator, porque eles entenderam que é o creator que capta a atenção. Total. E, obviamente, os conteúdos produzidos por creator você pode utilizar para outros fins de marketing. Você pode botar na mídia paga, que dá muito mais eficiência. Você não precisa ter custos de equipe interna para produzir conteúdo, porque você deixa isso na mão dos creators, que sabem pegar a atenção muito melhor. Então, cara, esse é um pouco do futuro e as agências, empresas, todo mundo precisa correr para isso. Exato. Perfeito. E como é que, cara, as agências que quiserem, agências ou qualquer um que estiver ouvindo a gente que quiser entender mais sobre a Brand Lovers e também sobre você, quiser acompanhar um pouco do seu trabalho, onde é que o pessoal te acha? Boa. brandlovers.com, só se cadastrar lá, botar a agência que a gente vai falar aqui. Se não, podem mandar aqui o e-mail, vou deixar ele aberto, talvez ele vai me matar por isso, mas lucas.pires@brandlovers.com, que é o nosso head comercial e que está conectado bastante com as agências. Muita agência vem procurando a gente porque a gente acaba sendo para a agência, cara, uma plataforma que, tipo, ajuda muito na gestão, na praticidade disso. Muita agência faz serviço de influência para as marcas e passam pelas mesmas dores que as próprias marcas. Como é que eu vou ter os prints, os resultados, pagar de forma automatizada para os creators e tudo isso que a nossa plataforma faz. Então tem muita agência que vem utilizando a gente e está se tornando uma oportunidade, inclusive a gente vem vendo para as agências se diferenciarem no mercado, né? Isso. Cara, hoje uma agência para se diferenciar no mercado, como é que faz? Então, você conseguir escalar a mídia de influência para as empresas é uma coisa muito interessante. Também a aplicabilidade, por exemplo, se você é uma agência de performance, cara, você fazer mídia de influência, isso altera muito porque você pode dar melhores resultados de performance em mídia paga utilizando conteúdos produzidos. Então, tem muita agência procurando a gente para poder utilizar isso para as marcas que atendem. Total, é um diferencial grande. Pô, se você vai em qualquer agência, todas as agências fazem social e tráfego. Exato. Pô, a minha agência então agora vai fazer social, tráfego e marketing de influência. Sim. Tem um diferencial. E agora você tem uma plataforma para conseguir gerir em escala isso. Total, perfeito, cara. Obrigado pelo papo. Tamo junto, Tiagão. Pra você que ficou aqui até o final, você que assistiu e anotou ideias, cara, lembra, a gente sempre reforça. Coloca essas ideias em prática. Então, assim, pega esse site, esse arroba que ele mencionou e vai atrás. Vai entender de como funciona, como é que você consegue colocar esse diferencial aí no seu negócio. Como é que você consegue, de alguma forma, começar a surfar essa onda da Creator Economy, marketing de influência como um todo. Eu acho que pode ser um ponto interessante para você olhar. Bom, nos vemos no próximo episódio. Grande abraço. Partners on Demand.